Aupei los amigos, Batecom, Laporte, continuando aqui com os nossos vídeos de Guarani, hoje nós vamos aprender duas palavrinhas muito importantes e muito usadas em Guarani. Então já vamos ver a primeira palavrinha que vamos aprender. Temos aqui esta primeira palavra chamada atenção. Como que eu falo atenção em Guarani? Vamos ver, eu vou colocar aqui para nós a tradução de atenção, que seria Jesareko. Jesareko quer dizer prestar atenção, né? Dar atenção. Já esse je, provavelmente aqui, não estou ainda falando de gramática, né? Ele como se fosse dar atenção, como se fosse um dar ou prestar. Esta partícula je aqui, né? Lembrando que o J tem o som de je em Guarani. Então, Jesareko quer dizer prestar atenção e nós faremos assim, eu presto atenção ou eu dou atenção. Se eu for falar, por exemplo, eu dou atenção, você colocaria she a Jesareko. Lembrem sempre da partícula que marca a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira. E vamos colocar antes desse Jesareko, que eu creio que ele se torna aqui como se fosse um verbo, né? Ou é conjugado como verbo. Então, she a Jesareko, eu presto atenção ou eu estou prestando atenção. Ndere Jesareko, você presta atenção ou você dá atenção, né? E eu sei que vocês devem estar ansiosos aí que montemos uma frase com esta palavra. E eu separei aqui uma frase para esta palavra. Vamos ver? Muito bem, temos aqui a nossa frase que diz assim: prestem muita atenção, tudo o que ele disser vai ajudar muito. Preste muita atenção, tudo o que ele disser vai ajudar muito. Como que eu falaria esta palavra em Guarani? Olhe novamente aqui, preste muita atenção. Tudo que ele disser vai ajudar muito. Vamos então montar esta frase em Guarani. E começaríamos com um imperativo aqui, né? Que no caso este preste, acredito que esteja em imperativo. Então nós temos que usar a palavra atenção. Quem lembra que é atenção? Já falamos na primeira parte, então, Jesareko. Jesareko quer dizer preste atenção, estamos falando no imperativo. O e é a partícula do imperativo, então, Jesareko. Aí, quando eu for falar muita atenção, eu vou usar apenas esta palavra. Vocês já vão entender por quê. Porá que... Ó, Jesareko porake. O que quer dizer aqui? Preste muita atenção. Mas no caso, se formos traduzir ao pé da letra, esse Jesareko porake quer dizer preste atenção bonita em... Seria mais ou menos isso ao pé da letra, né? Então, esse porã também damos para a qualidade. Então, preste muita boa atenção, por exemplo. Jesareko porake. E aí, vamos ver depois da vírgula o que temos. Tudo o que ele disser vai ajudar muito, né? Então, aqui nós vamos usar tudo o que ele disser. Então, opa, mbae, né? Seria, deixa eu só voltar aqui. Opa, mbae, reiva. Vou colocar rae, reiva. E eu vou traduzir tudo aqui, a gente volta aqui já explicando tudo certinho, tá? Eu vou ler aqui para nós agora esta tradução do que tiramos, né? E vou fazer a explicação direitinha dessa tradução ao pé da letra. Então vamos lá, eu estou falando mais lento assim para que possamos entender bem essa parte da aula, porque aqui já é um pouco mais avançado, né? Então vamos lá. Preste muita atenção. Tudo que ele disser vai ajudar muito. Então, eu falei aqui, Jesareko porake. Esse X aqui, eu vou até tirar daqui, senão as pessoas vão achar que faz parte da letra. Então, é assim. Jesareko porake. Jesareko porake quer dizer preste boa atenção, ou preste bastante atenção. O pamba erra iva nhaneputivone. Nhaneputivonta. Ou nhaneputivon. Vou colocar aqui nhaneputivonta. Porque esse ne é como se fosse uma negativa, né? Então, Jesareko porake. O pamba erre iva ou pamba erra iva nhaneputivonta. Quer dizer, tudo aquilo que ele disser irá nos ajudar.
Irá nos ajudar ou irá nos ajudar muito, mas como eu já falei o pambae quer dizer todas as coisas, então eu não preciso colocar muito aqui. Se eu estou falando todas as coisas que ele disser, irá nos ajudar, quer dizer que irá nos ajudar muito, né? Então vamos lá. Vamos entender o que nós traduzimos aqui. Edesareko porã, que eu já expliquei, quer dizer preste boa atenção. Esse porã quer dizer bom, bonito, de qualidade, de beleza. Pode se usar dependendo do contexto, né? Porã, que no caso. Opambae, quer dizer todas. Esse opá quer dizer tudo. E bae tem que ir acompanhado disso, né? Então, opambae quer dizer todas as coisas, ou todas as coisas. Seria isso mesmo. Tudo o que ele, ou todas as coisas. Todo o que, ou todas as coisas. Hae, aqui no caso é ele, né? Reiva. Reiva quer dizer falar, disser, né? Tudo o que ele disser. Irá, né? Irá nos ajudar. Nhaneputubonta. Irá nos ajudar. Ou vai ajudar muito. Pode ser também. Tá bom? Neste caso, eu vou ler novamente ela inteira e vou ler bem devagar para que vocês possam pegar também a tônica da voz, né? Eu acho que é a tônica, o som da voz, né? E a forma da pronúncia. Então, vamos lá. Ejesareko, porã que. Opambae, hae. Lembrem desta... Isto aqui chama-se puçô em Guarani, que é também uma parte do abecedário Guarani, né? Então, falamos ha-e, aqui é para cortar mesmo uma letra da outra. Então, ha-e, reiva. Tá vendo que tem um acento aqui? Então, tem que respeitar este acento em cima do i. Reiva. Nhane, nhane. É bem um pouco difícil de pronunciar, mas é assim mesmo. Nhane. Putuvonta. Putuvonta. Tá vendo? Então, lendo rápido seria Ejesarekoporake, opamba eha ehe ivanhane putuvonta. Ejesarekoporake, opamba eha ehe ivanhane putuvonta. Quando vocês treinarem pausadamente isto aqui, letra por letra, depois vocês vão já com habilidade falando um pouco mais rápido e se torna natural. Bom, superamos esta parte, vamos ver outra palavra que eu trouxe para nós. Palavra vender. Como que eu falaria vender em Guarani? Olha que essa palavra é difícil, hein? Vender. Como que eu falaria vender em Guarani? A única palavra que eu posso adiantar até agora, se tiver outra palavra e alguém que fala Guarani souber, escreva aí nos comentários para nós. Seria esta palavra aqui. Muito bem, temos então, eu usaria a princípio esta palavra. Por que eu falo a princípio? Poderá ser que tenha outra tradução, eu não conheço. O mais próximo que eu cheguei para a tradução de vender seria repumee. Por isso que eu falo que o nosso canal é como se fosse um programa de código aberto, né? Cada um pode entrar, se souber de algum outro nome, escreva aí nos comentários para nós, porque também irá ajudar o nosso aprendizado. Então vamos lá. Repumee, 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 quer dizer vender. Mas no caso, esta palavrinha aqui literalmente não quer dizer vender. Repu quer dizer caro, né? O que é caro? Repu quer dizer caro. Anotem isso se quiserem, repu, caro. E mee quer dizer dar. Mee é o verbo dar. Mee quer dizer dar. Então, nós temos aqui repu mee, já dá para ver, já dá para ter noção do que seria repu mee, quer dizer dar caro, né? Dar caro, dar com preço, né? Esse repu seria, no caso, caro na nossa língua guarani. Então, repu mee é dar caro, que seria vender, né? Repumee, vender. Repumee. E vamos ver uma frase que montamos também com vender. Olha só, e eu montei para nós esta frase aqui. Por quanto você vendeu sua casa a ele? Por quanto você vendeu sua casa a ele? Por quanto você vendeu sua casa a ele? Como que nós falaríamos isso em Guarani? Lembrando que acabamos de aprender como falamos vender em Guarani. Então, vamos lá. Vou fazer a tradução aqui e a gente vai estudar um pouco. Boire picou
Bom, terminei aqui a tradução e agora eu vou ler para que assim possamos pegar, né, o som das frases montadas, digamos assim. Então vamos lá. Mboure piko rehepume en deroga ishupe. Mboure piko rehepume en deroga ishupe. Então eu estou falando aqui, vou ler um pouquinho mais lento. Mboure piko rehepume en deroga ishupe. Mboure, ó, mboure, lembrem desse u aqui. Mboure, né? Mboure, picou. Rehepume en deroga ishupe. Rehepume en deroga ishupe. Então, eu estou perguntando, por quanto? Esse mboure quer dizer por quanto. Este picou é nada mais a partícula interrogativa, o que temos aqui no final, tá vendo? O ponto de interrogação, isso aqui seria como se fosse um ponto de interrogação, este picou. Então, boure picou, rehepume en, quer dizer, vendeu. Esse ire aqui é da segunda pessoa, então eu estou conjugando este repume en, que quer dizer vender, lembrem do repume en, quer dizer vender, rehepume en, deroga, sua casa. Neste caso, de já não é mais o pronome pessoal, mas é o pronome possessivo. Então, deroga, roga quer dizer casa, ishupe, a ele. Ishupe quer dizer a ele. O i é da terceira pessoa, a marca da terceira pessoa, então eu estou falando ishupe, a ele. Perfeito? Então, ficaria desta forma a nossa tradução, porquanto você vendeu sua casa a ele. Está um pouco errada aqui a escrita do português, mas vocês relevam por causa aqui da lousa digital, que às vezes não corrige, né? E até corrigir todas essas letras às vezes demora um pouco, mas vocês compreendem. Então, vimos aqui esta parte da aula, né? Espero que vocês tenham entendido bem. E assim finalizamos a nossa aula. Quero agradecer muito a atenção de vocês aqui no nosso canal. Nosso canal está cada dia crescendo mais e mais. Eu tive um tempo parado aí que não postei, devido às correrias, que eu tenho outros trabalhos que faço e tenho que estar dando atenção a eles também. Mas estou aqui firme e forte no nosso aprendizado de Guarani. E a gente se vê na próxima aula. E para quem vai assistir o Jogo do Brasil hoje, bons jogos a todos.